gente, boa tarde. A gente vai começar agora o nosso debate sobre natureza e epidemia. Eu estou aqui com os pesquisadores Benoit Detois Quasi e o Fabrício dos Santos. Aí eu vou fazer uma breve apresentação dos dois aqui. Diretamente da Guiana Francesa, a gente está aqui com o professor Benoit Detois que concordou em conversar um pouquinho com a gente. Ele é um pesquisador associado do Instituto Pasteur da Guiana Francesa. Ele é um pesquisador associado no Instituto Pasteur da Guiana Francesa e é o responsável pelo Centro de Primatologia de lá. Ele está no Instituto desde 96 e atua principalmente nas áreas com a área de emergência e potencial epidêmico do vírus da fauna selvagem, principalmente na floresta amazônica. E ele trabalha no laboratório de interação vírus-hospedeiro. Obrigada, Benoit, por participar desse debate com a gente. É uma honra ter você aqui. Somente que a gente sabe que você está super ocupado nesse momento com as testagens. Então, muito obrigada, viu? Bom dia a todos. E o Fabrício vocês já conheceram, ele é professor titular do UFMG e coordenador do Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular. Ele é biólogo e geneticista, tendo feito pós-doutorado na Universidade de Oxford. O Fabrício foi presidente da Sociedade Brasileira de Genética durante 2014 até 2016 e pesquisa principalmente as áreas de história natural e evolução biológica. E, além disso tudo, o Fabrício faz parte da organização do Darwin Day, por causa dele que a gente está conseguindo fazer esse evento tão legal. Então, gente, vocês podem ir fazendo perguntas no chat do YouTube, que no final eu venho aqui e transmito para eles. E mais para o meio da palestra, a gente vai liberar o link para confirmação de presença. Então, acho que é isso. Quando vocês estiverem à vontade, podem começar o debate. No final, eu venho com as perguntas. Boa tarde, pessoal. Não é bem um debate, é mais uma conversa mesmo. Então, Benoit e eu vamos falar um pouco de natureza e epidemias, né? Eu vou falar um pouco da minha aula que eu dou na disciplina de evolução das ciências biológicas na UFMG, né? Que a gente fala bastante de epidemias e pandemias já há muito tempo, né? E a ideia é a gente fazer uma relação aí com os processos interferindo na natureza, né? E geralmente essas epidemias são zoonoses, elas ocorrem também em outros animais, né, não só humanos, mas é claro que as importantes para nós são aquelas que afetam, né, e podem causar até pandemias, que é o que a gente está vendo aqui nesse momento. Então, nesse gráfico, ele está mostrando simplesmente a relação das zoonoses, né, de animais domésticos ou animais silvestres, que muitas vezes são os reservatórios dessas doenças, que podem ser vírus, bactérias, protozoários, tem vários tipos de parasitas, né? Eu vou dar uma introdução geral sobre o que elas são, né? Como essas epidemias zoonóticas aparecem, né? Esses agentes causadores, então, como eu falei, ocorrem nos hospedeiros animais, que funcionam como reservatórios e podem ser transmitidos por vetores, mosquitos, ou podem ser transmitidos diretamente também por contato, aerossol, relação sexual. Então tem várias formas de transmissão, mas umas diretas, outras indiretas, né? A do coronavírus é transmissão direta, não tem vetor, né? Em alguns casos o parasita normalmente parte do ciclo silvestre, mas quando ele se adapta, né? Então tem variação genética e aparece por mutações, e alguns desses variantes, dessas cepas, por acaso, né? Ou elas têm justamente uma combinação que permite parasitar o humano, e aí a gente pode ter um surto, uma epidemia, e pode se tornar uma pandemia, né? Esse é o caso, por exemplo, do ebola, né? O vírus que causa essa febre hemorrágica lá na África, do HIV, que causa AIDS, e de toda a família dos coronavírus, que já foi descrita em 3 momentos locais da Ásia, 3 cepas que se adaptaram aos humanos, né? O SARS-CoV-1, que foi o primeiro, lá na China, né? Que todo mundo morreu de medo, que tinha mais de 50% de letalidade, mas felizmente ele não era tão contagioso, e o lockdown lá na época conteve o vírus, nunca saiu da China. Depois também teve que ele produz também uma doença, mas não tão parecida quanto a síndrome respiratória, que é a MERS, né? Isso também foi controlado, mas ainda existe lá no Oriente Médio, né, em 2012, e o mais recente, 2019, a Covid-19, o SARS-CoV-2, que a gente está vivenciando agora, né? Em outros casos,
você tem parasitas que ocorrem em humanos, né? E eventualmente se adapta, esse parasita se adapta de novo a hospedeiros, animais e também vetores, se é transmissão indireta por vetor. E esse é o caso, por exemplo, da febre amarela, vários tipos de arboviroses que tem na Amazônia, mas no caso especial da febre amarela, né, ela circulava inicialmente entre humanos, lá na África, foi trazido no Brasil, para o Brasil no século XVIII, né, com o pessoal vindo da África, assim como o Aedes aegypti, que é o vetor principal. Né. Mas aqui no Brasil, chegando aqui, ele foi extinto, né, o ciclo urbano, lá no final do século XIX, início do século XX, começou a circular entre mosquitos, primatas e outros mamíferos nativos da América do Sul. Né, e hoje os ciclos silvestres permanecem na Amazônia, principalmente, mas também em outros lugares da América do Sul. Bem, esse aqui é um estudo filogenético, né, uma árvore filogenética aqui. Na esquerda a gente tem os vários tipos de vírus relacionados ao HIV e está mostrando aqui em vermelho as cepas, as 4 principais cepas de vírus da AIDS, de HIV, e isso aqui era um estudo epidemiológico para tentar identificar a origem, né? Porque apareceu nos anos 80, mas já existia desde o início do século XX, a AIDS. E com esse estudo, por exemplo, eles demonstraram que, pelo menos uma delas, eles conseguiram mapear a caçadores de chimpanzé que cortavam os bichos e aí se contaminaram, e aí provavelmente um vírus, que é o SV, né, que adaptado ao humano, conseguiu, formou um surto, né, e esse vírus se adaptando cada vez mais virou no que a gente conhece hoje como a AIDS, né, a epidemia começou ali em Kinshasa, na capital do Congo. Então, esse estudo epidemiológico mostra essa relação da natureza, esse distúrbio da natureza, levando ao aparecimento de um vírus, que é o vírus da AIDS, que até hoje está entre nós, não tem vacina, mas talvez vai ter uma cura em breve. Um outro vírus, que é o vírus da gripe, tem vários, né, essa vírus influenza, muitas variantes, mas o grupo H1N1, que é o que causou a gripe espanhola no início do século XX, em 2009 veio outro surto a partir de um vírus H1N1 que veio de uma criação de porcos lá da Califórnia, nos Estados Unidos, espalhou para o mundo. Na época todo mundo achava que era do México, né? Mas foi no México que começou a dispersar. E aí a gente tem o surto que virou epidemia e uma pandemia mundial na época, né? Mas era uma gripe de verdade, né? Matava 2 a 3 vezes mais do que a gripe comum, porque era um vírus que tinha umas modificações, né, por mutações. Aqui está mostrando a história deles, e foi assim que o pessoal traçou a origem e a dispersão deles para vários países no mundo inteiro. E ele até hoje circula entre nós, mas tem vacina desde 2009. Né? No caso da febre amarela, esse outro estudo epidemiológico mostrando aqui 2 casos de epidemias localizadas aqui no sudeste brasileiro, uma entre 2000 e 2001, que foi até na região de onde eu sou, aqui em Minas Gerais, né? E essa mais recente é o surto de 2016, 2017, e esse estudo aqui simplesmente mostra que essas cepas que deram origem aos surtos são derivadas de cepas que estavam circulando na Amazônia, né? No ciclo silvestre, e alguma pessoa trouxe aqui, formou um ciclo local afetando também os humanos. Então, a gente trabalha com evolução para traçar a rota. Isso que é epidemiologia molecular e que também foi feito com o coronavírus. Né? Esse aqui é um estudo mostrando a história da evolução da febre amarela, né? Desde que ela chegou, depois se dispersando até na Amazônia, e formou o ciclo silvestre. Né? Bem, então, a gente tem que levar sempre em consideração, quando a gente pensa em vírus, epidemia, natureza, né, que tem a diversidade do vírus, tem vários vírus e tem vários tipos de vírus dentro de cada família viral. Né? E tem inúmeras espécies que podem ser hospedeiras, né? A humana é uma delas, né? E quando tem humano é que a gente se preocupa, e os animais, diferentes espécies do ciclo silvestre ou doméstico, e também tem uma diversidade genética, como nós temos, por exemplo, as pessoas são muito pouco suscetíveis ao coronavírus atual. Né? Ele tem uma predisposição genética a serem resistentes ou a serem mais sensíveis, tá? Além das outras questões que independem da genética. Né? Então, a gente tem que sempre considerar isso. E a evolução acontecendo aí
Infelizmente, para nós, o vírus, a evolução dele é muito mais rápida, né? Ele multiplica muito mais rapidamente. As gerações de vírus são minutos, segundos, né? E no caso da coronavirose, a gente está tentando entender ainda, né? Mas obviamente tem algo que ver com os morcegos, porque foram identificados vários coronavírus parecidos com o SARS-CoV-2 em morcegos, mas também identificaram em pangolim, então tem uma ideia de um ciclo que antes era só entre morcegos e pangolim. Em algum momento, um desses variantes afetou o humano e se deu a coronavirose que a gente está vivenciando agora nessa pandemia. Tá? É uma zoonose que apareceu também por um problema do descaso com o meio ambiente. Então, a ideia da gente é o problema de desequilíbrio da natureza. A gente está vendo agora vários fogos na Amazônia, no Cerrado, destruição com garimpo ilegal, né? As terras indígenas foram invadidas por mais de 40 mil garimpeiros. O Benoit também vai poder falar isso, porque ele é da Guiana Francesa, e lá tem mais de 100 mil garimpeiros ilegais brasileiros que atravessam a fronteira e aparecem lá, né? Além disso, tem o problema da caça, está relacionado, por exemplo, com algumas dessas epidemias e pandemias que a gente conhece. Tá? Benoit, com você. Sim, obrigado para essa introdução. Então, primeiro, desculpa a pessoa para o idioma. Vou tentar falar claramente, mas eu não sou brasileiro. Mas então, fica tranquilo. Então, agora, a tema também do debate é a relação entre biodiversidade e doença e emergência. Primeiro, se a gente vai ver com uma visão muito larga do mundo, tem aqui esses dois mapas, a riqueza do mamíferos, a riqueza das plantas. Deve chegar pode clicar, Fabrício? E a segunda. Sim, obrigado. E aqui foi uma projeção do risco dos zoonoses. Então, a gente pode ver que tem são mapas algumas parecidas, mas também tem alguma diferença. Definitivamente, zonas onde tem mais riscos são zonas equatorial ou são zonas tropicais, mas tem alguma diferença. E então, diversidade da doença, risco das zoonoses e biodiversidade não são completamente igual. Por que não são completamente igual? Então, vai. A próxima, desculpa. Próxima. Ok. Tem uma distribuição muito heterogeneamente distribuída a nível do mundo. Nessa figura B aqui, tem uma distribuição do patógeno, do micro-organismo à escala do mundo. Tem uma diversidade muito mais alta na latitude alta. Então, na zona equatorial ou na zona tropical, tem uma diversidade mais grande do micróbio. Okay? E também tem no C aqui na direita, uma diversidade bem importante da doença, ok? Aqui temos a composição da doença no mundo, que depende da latitude. E também temos essa relacionada aqui no E, que mostra, essa figura que mostra a relação entre riqueza do micróbio e riqueza do mamíferos e riqueza do ave. Então, temos uma relação que é bastante alta. Então, mais zonas são ricas com mamíferos ou com aves, mas também são zonas mais ricas com patógenos, com micróbios. Ok? E também temos uma relação... Não, desculpa. Volta, por favor. Pode voltar? Sim, obrigado. A riqueza aqui no F tem a escala do mundo. Vamos falar da escala do mundo. Temos uma relação bem grande entre riqueza do micróbio e prevalência de doença no humano. Então, mais tem micróbio, mais riqueza, zona mais rica com micróbio, com patógeno, mais prevalência da doença são grandes. E o último também, relação que talvez vai fazer uma contradinâmica, é o último aqui do I,
que mostrou que tem também uma riqueza do patógeno, uma riqueza uma riqueza do micróbio também aumentou com o tamanho da população humana, ok? Então temos alguma relação que não vai tudo na mesma direção, mas que vai explicar mais ou menos, a uma escala muito global, a relação entre diversidade do micróbio e diversidade da doença. A próxima. Mas o que é importante para ver é que doença não significa não exatamente isso. A riqueza do micro-organismo não significa doença. Por quê? Porque a verdade é que uma doença não é unicamente o resultado de uma riqueza do micro-organismo, mas também do risco, ok? E o risco definitivamente aumenta com a população humana, tá? Então aqui nessa mapa a gente identificou nesse artigo que foi publicado no mês passado a zona mais a risco do mundo. Quais são essas zonas mais a risco do mundo para a emergência da doença da origem florestal? São zonas onde tem uma cobertura florestal bem grande e também uma densidade humana bem alta e uma pobreza importante, porque vamos ver mais tarde que a pobreza pode, muitas vezes, aumentar o risco. Então, a gente identificou nesse artigo alguma zona que seria mais a risco do mundo, com essa concordância do florestal, da cobertura florestal, da densidade humana e da pobreza. Então, uma escala mais regional, aqui baixou um pouco a escala, tem algum lugar no mundo onde o risco é mais grande. E a última, Fabrício. A próxima. E uma escala mais local, o que aconteceu? Aqui, essa figura pode parecer um pouco complicada, mas não é complicada, velho. Agora, com o Covid, todo mundo no público aprendi que o R0. R0 é um número reprodutivo, é mais ou menos o poder da transmissibilidade de uma doença. Então, uma R0 do 1 significa que uma pessoa vai infectar uma outra. Uma R0 do 2 significa que uma pessoa vai contaminar duas pessoas, ok? Agora, todo mundo com Covid, todo mundo conhece isso. Quase todo mundo, desculpa. E essas curvas mostram o tamanho da doença, o tamanho da importância quantitativa de uma epidemia contra o R0, então o taxa o poder da transmissibilidade, da doença e o número do caso introduzido, ok? E é muito interessante ver que mais alta é esse número do caso primário introduzido. Isso não vai modificar tanto a importância final da doença, da epidemia, mas vai modificar muito cedo a importância da doença. Afinal, tudo doença vai terminar com mais ou menos o mesmo tamanho, ok? Mas na zona, se você aumentou muito rapidamente o número de casos primários, ok, vai aumentar de maneira bem importante o início da doença. E isso, aumentar o início da população é muito importante no controle, na medida de mitigação da epidemiologia, porque você já viu que aqui no caso da pandemia, quando a pandemia já foi, é impossível controlar mais. Mas, ao início, é muito importante saber qual é o comportamento da doença. É completamente diferente para fazer mitigação, saber se a doença vai começar muito rapidamente ou se vai começar de uma maneira muito mais lenta.
E interessante é que a gente mostrou sempre nesse artigo que a floresta, então, se você tem uma grande zona da zona florestal, como na primeira aqui na esquerda, okay, o número do I0, então o número do caso primeiro vai ficar bastante baixo, ok? E se desmatamento se começa a cortar, se começa a usar mais e mais a floresta, tem uma imigração muito mais grande aqui essa coisa vermelha, vai aumentar o I0, ok? E então mais a floresta será perturbada, mais você vai aumentar o número de casos primários, porque tem mais introdução da pessoa diferente, e vai a fazer que a epidemia vai começar muito mais rapidamente. E a última parte final, estamos falando da doença de origem da floresta. Se não tem mais floresta, ao final, necessariamente, o número do I0 vai baixar. Então, aqui é só para explicar que uma escala também muito local, a configuração da floresta, a configuração da limita da zona florestal, da zona perturbada, é muito importante também para explicar o início da doença. E a última, próxima, desculpa. Próxima. E a última coisa, o Fabrício falou disso com o Covid, é que também temos uma heterogeneidade muito importante. Então, não é para que tenha uma condição ambiental favorável para a emergência da doença, mas também tem uma heterogeneidade dos hospedeiros, uma heterogeneidade humana, e que está controlado. Tem mais e mais estudo agora com isso, tem controlado o papel muito importante do microbioma. E então, realmente, depende do microbioma da pessoa, o microbioma depende do status sanitário da pessoa, depende da comida da pessoa, depende de muita coisa, que também pode controlar um pouco, aumentar ou diminuir a capacidade da doença a contaminar a pessoa. E também temos essa gradiente de uma escala grande, a escala do mundo, a microescala, que é a escala individual, para explicar a possibilidade, o risco da saída da doença. Próxima. Desculpa, Fabrício. Ok. Então, é importante ver que, para isso, uma doença, como eu já falei, são duas coisas. É um micróbio, ok? Mas do micróbio tem muito, ok? Tem uma diversidade do micróbio muito alta na zona tropical, equatorial, e um risco. Se só tem micróbio e que não tem risco, não tem doença. Na zona, se tem risco, como pode ser atividade humana, mas não tem micróbio, não tem também emergência. Porque doença é uma conjuntura do micróbio e do risco, ok? E cada o micróbio e o risco, aí tem alguma influência. E a atividade humana, a uma escala local, aqui na parte baixa, esquerda, vão a modificar o risco, ok? Qual é o risco? O risco é uma que chama na epidemiologia o ALEA, então é a probabilidade do ficar no lugar onde tem alta diversidade do micróbio, e exposição. Exposição é diretamente a consequência da atividade da pessoa. A atividade da pessoa pode modificar, então, o risco, mas também ele pode modificar a população do reservatório, do vetor, tudo isso, a atividade com desmatamento, pode modificar toda essa ecologia. Então, a atividade humana vai modificar o risco e vetor, reservatório, que vão vai ter uma influência na diversidade microbiana.
e também essa influência, essa diversidade microbiana é o resultado de alguma condição bioclimática a nível do mundo, a nível regional, como eu já apresentei, e da evolução, que Fabrício já apresentou. É uma evolução genética com deriva, com seleção. Tudo isso vai fazer que um lugar tenha uma diversidade, que é o resultado da história, da condição bioclimática e da evolução e da interrelação com o reservatório. E aqui, as atividades vão modificar tudo isso, vão criar algum risco e vai terminar com a doença, a possibilidade da doença. Próximo. Next. Yeah, okay. Então, para isso, vamos ver algum exemplo que temos aqui, na Guiana. Tem um trabalho também com febre amarela, com o laboratório do Fabrício, aqui no FMG, mas vamos falar também de outros exemplos que temos aqui na Guiana. O primeiro exemplo foi um caso bastante fácil para estudar. O ontavírus é uma cepa nova que temos na Guiana, que a gente publicou agora, desde o ano passado, com uma muito alta letalidade. Okay? Não temos muitos casos, agora temos 8, mas 7 morrem. Então, é uma letalidade muito, muito importante. É uma da ontavírus com letalidade mais alta do mundo. A gente agora fizemos o genoma completo dele, mas é complicado. Não foi agora o trabalho para ver por que essa cepa, a letalidade tão importante. Mas o que me interessou foi ver um pouco qual era qual fator da ecologia explicou a ocorrência da doença. E, para isso, a primeira parte foi identificação do reservatório. E isso foi essa ratinha aqui, que é um oligorhizomys, que é uma nova espécie da Guiana. E foi ver com todo o trabalho da captura para ver um pouco qual seria o fator ecológico que explica a ocorrência do roedores. E a gente viu com modelagem do nicho que quais são a ecologia que explica a ocorrência dessa espécie de roedores. Então, essa espécie de roedores, ele vai até a população que vão aumentar com a HFP2 aqui. A HFP2 é o indexo de perturbação humana. E aqui na esquerda, aqui a primeira curva na esquerda é a parte da selva alta. Então, tem uma relação com perdida da mata e aumentação da ocorrência dos roedores, e também na última, na direita, do HFP2, tem uma aumentação também da ocorrência da ocorrência de roedores, sim, a perturbação humana aumenta, tudo bem? E foi, no 8 casos que temos, foi sempre na zona da fronteira, na zona da fronteira, na zona agricultura, onde tem agricultura, foi cada vez no mesmo lugar. Essa pessoa que estava trabalhando aqui na limita da mata e da savana, na limita da mata e da zona para agricultura, e cada uma delas, da esquerda à última, nos 3 casos, o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, e cada vez eu capturei esse bicho que estava cada vez positivo. E outro lugar, eu fiz muitos captura na outro lugar da Guiana, e não foi impossível capturar esse bicho. E então foi um bicho que foi encontrado somente nessa zona muito perturbada, e cada vez o animal estava positivo contra vírus. Então temos uma resposta direta da doença à perturbação da mata, mas não é
unicamente da mata, mas é uma relação direta do reservatório à perturbação da mata. Próximo. Ok. Outro exemplo foi uma tese do doutorado de uma aluna que ela terminou ano passado, uma doença muito mais complicada, da leishmaniose cutânea. No caso do hantavirus, estava bastante simples, porque só tinha uma espécie, roedores, que estava reservatório. Mas no caso do leishmaniose cutânea, é muito mais complicado, porque é verdade que tem muitos hospedeiros, muitos vetores diferentes, e algumas vezes a gente não sabe quais são as espécies ou vetores, e não sabe quais são as espécies que a gente pode considerar como hospedeiros. Tem na literatura você pode encontrar que na leishmaniose cutânea o reservatório mais importante é o preguiça, também como se chama o Didelphis, Fabrício? Didelphis marsupialis? Gambá. Também do gamba, mas a verdade tem muitas outras espécies que pode servir como reservatório. E também para vetores, tem alguma espécie do flebotome que a gente conhece bem como vetores, mas tem muitas outras que pode ter um papel importante. E toda a perturbação ambiental, todo o distúrbio vai modificar toda essa comunidade do mamíferos global e do vetor global. E então, para isso, a gente necessitou outra abordagem para entender a dinâmica da doença, porque se a gente ficou só com preguiça e uma ou duas espécies da flebotomina, a gente não entende a dinâmica da doença. Né? Primeira, segunda. Próxima. Ok. Vou passar rapidinho aqui, mas o projeto trabalhou unicamente com sangue do flebotomino, ok? A verdade é que temos uma comunidade de flebotomino que a gente capturou, muitas espécies diferentes. Na Guiana Francesa temos 94 espécies do flebotomino. Ninguém sabe se é vetor eficaz, vetor pouco eficaz. Ninguém sabe tudo isso. Então, a abordagem foi capturar tudo. Estudar o sangue de tudo, com alguns marcadores mitocondrial que a gente developou especificamente para isso, para ver em que pressa cada flebotomino come. Ok? E com isso, a gente trabalhou em diferentes lugares da Guiana Francesa, lugar perturbado, lugar pristino, para ver quais são as relações entre muitas relações diferentes que a gente tentou explorar. A diversidade do vertebrado, a diversidade da dieta, o número de espécies do flebotome, a diversidade da prevalência, porque também no sangue da flebotomina a gente testou a presença do parasito, do Leishmania. Leishmania é um parasito, ok? Então, a abundância do reservatório que a gente conheceu, a prevalência da leishmaniose, prevalência do leishmaniose contra diversidade da dieta. Muitas populações que a gente testou, para terminar, como essa figura da direita, que mostra alguma relação, a próxima, desculpa, alguma relação bem complicada. Aqui tem início a diversidade do vertebrado, que tem um impacto negativo na prevalência do leishmaniose. E aqui, viu, Fabrício, pode mostrar? Ok, sim. Aqui tem essa relação do diversidade volta. Ok, da diversidade do vertebrado com prevalência do leishmaniose. Também da diversidade do vertebrado aumentou a densidade do vetores.
tem alguma, então, temos alguma relação positiva, negativa, que foi, não terminou o trabalho para ver exatamente como o mecanismo da emergência da leishmaniose. É bem complicado, porque temos toda essa interação, retrointeração, para entender a relação entre esses comportamentos. Então, a gente tentou uma outra approach. Vou terminar, então, com leishmaniose. A próxima. Ok. Foi uma approach paralela que a gente utilizou, foi o trabalho da Luna, o caso de leishmaniose, da leishmaniose cutânea, à escala da América do Sul, porque a pergunta foi se a gente não sabe qual é o hospedário, qual é o reservatório, quais são os vetores, ok? Como vamos a fazer para entender a dinâmica da doença? Então, a ideia inicial foi considerar, ok, aqui tem um caso humano, ok? Não sabe qual foi o vetor, não sabe qual foi o reservatório, mas se tem um caso, tem condição ecológica favorável para a dinâmica, para a ocorrência da doença, ok? E então a gente trabalhou unicamente com localização do caso para fazer ecologia, entende? Considerando que o lugar de contaminação foi uma zona positiva, favorável para a ocorrência de todo o ciclo que a gente não conhece. E então foi possível fazer relação da ocorrência do caso humano com algum parâmetro ecológico, ok? E aqui nessa curva azul mostra a escala da América do Sul, que tem uma resposta positiva da ocorrência do caso com aqui nessa curva, essa curva do riqueza dos mamíferos, ok? Mais mamíferos tem, mais casos tem. Aqui a above ground biomass é a biomassa da selva, ok? Então tem também alguma relação. Tem também alguma relação com perturbação, como o Marco Preta aqui. Com essa relação, foi possível fazer uma mapa da predição da ocorrência do caso. A verdade é que essa zona verde ou essa zona amarela na mapa são zonas onde a condição ecológica são mais favoráveis para a ocorrência da doença. Tá? E a última foi uma abordagem quase igual com a gente testou isso é um trabalho com o FMG, a dinâmica da febre amarela, ok? Como o Fabrício explicou, você sabe que tinha uma epidemia anos passados, e aqui é mais ou menos a distribuição do caso do 2017 e 2008, ok? No humano e no macacos, ok? Isso vamos a publicar, isso foi acertado. E então a pergunta foi quais são, você não traduziu, quais são como você pode, o drivers, a força da ajuda, Fabrício. Direcionadores. Ok. E a gente usa a mesma approach, que é a mesma abordagem, a mesma metoda. A próxima. Ok. Também a gente considerou a mesma coisa, que na febre amarela, ok, os macacos são considerados como reservatório, mas provavelmente tem outro. Também no mosquito tem alguns que são considerados como vetor, mas provavelmente tem outro. E então, igualmente, a gente considerou a ocorrência do caso humano ou a ocorrência do caso do macaco para identificar uma condição ambiental, uma condição ecológica favorável à circulação do vírus. E a gente combinou tudo isso e testou alguma relação com fatores ecologia. Aqui a CFP é a perturbação humana, a riqueza dos mamíferos, a pobreza, a população density, a densidade da população e a vacinação. O target é a vacinação, ok? E
com essa, a relação com tudo isso, que toda essa variável aqui na alta, temos uma variável que são espacializadas, e então foi possível fazer estatística espacializada, estatística espacial, para ver quais são as zonas mais a risco também porque tem presença da pessoa, presença da pessoa que são sensíveis, se você vê a relação com a taxa da vacinação, e também condição ecológica que são favoráveis, que são alta diversidade de mamíferos, e também um pouco, mas não tão grande, a perturbação da mata. Então, a todo lugar onde tem uma nível da perturbação e uma densidade de mamíferos alta, e pessoas que são mais pobres, aqui, pobreza 2005, desculpa, mas é baixa, toda essa zona são zonas favoráveis para a ocorrência do febre amarela, ok? Então, toda essa método que não foi centralizado com reservatório ou com vetor, mas com caso permitir identificar zonas mais a risco para a dinâmica da doença. A última. A minha última. Só como uma conclusão, então, essa emergência da doença, do risco, são interação muito complexa que vão de uma escala muito global, com fator biotico, com fator abiotico, e modificação do paisagem e comportamento da pessoa. Então, são tudo isso, emergência e risco, são tudo isso, essa mistura muito complexa, que vai de uma escala muito, muito local a uma escala muito, muito global. Terminou. Então, outra vez, desculpa se você não entende bem, mas para mim não é tão fácil, mas tentei, desculpa. Não, mas deu para entender desse jeitinho, Benoit. Agora eu vou vir com algumas perguntas que o público fez no YouTube. Olha, a primeira é: o que leva uma espécie ou grupo taxonômico a ter mais propensão de apresentar um vírus com potencial epidêmico do que outros? Benoit? Sim. Então, isso é uma pergunta muito interessante. A verdade é que a gente considerou que morcegos ele tem a diversidade mais alta. Então, tem duas coisas. Primeiro, tinha um artigo que foi publicado 2-3 meses passado que tentou pesar um pouco isso e verificar se a diversidade do vírus, a diversidade da bactéria é realmente relacionado com a diversidade da morcego. Se você considerou a diversidade da ecologia, a diversidade taxonômica do morcego, parece que o morcego não são tanto mais a risco que outra espécie. Porque a verdade que é importante para pesar isso é não considerar unicamente a diversidade taxonômica, ok? Mas também a diversidade funcional, a diversidade da ecologia. E se você considerar tudo isso, parece que esse estudo mostra que a ave seria também muito, muito importante para isso. Morcego também, porque a verdade é que morcegos têm uma densidade muito importante e se tem um tamanho populacional muito, muito alto, vai facilitar também a mutação do vírus e tudo isso. Mas se você falar unicamente da riqueza, quase todo o grupo do mamíferos e também do aves não tem tão diferente. Eu acho que a questão é que, se for pensar na espécie humana, né, seriam os primatas, talvez, os reservatórios ideais, né? Mas, como a densidade é tão baixa de primatas, né, dependentes de matas intocadas, muitas vezes, eles acabam não sendo um reservatório muito importante por isso mesmo, né? Então, é só porque você falou mesmo, né, as muitas variáveis que tem para um desses hospedeiros zoonóticos aí, passarem uma doença dessa para nós. É a mesma coisa. Eu acho que é importante a diferença,
realmente considerar o risco e a diversidade. E são duas coisas diferentes. O risco com macacos definitivamente é muito mais baixo que o risco com morcegos, porque tem população de morcegos muito alta, com espécies que são muito oportunistas. Então tem um risco, tem um contato muito mais alto que com primata. Sim. Mas não é unicamente é o risco e a diversidade, que são duas coisas diferentes. A segunda pergunta do Pedro Brandão, eu acho que era exatamente sobre esse artigo, que fala sobre o alto risco epidêmico por causa da alta diversidade de morcegos. Aí ele pediu para eu falar um pouquinho que vocês já fizeram, e também, mais focado no Brasil, o que a gente pode fazer para evitar que esse vírus vire uma epidemia? Bem, a gente já mostrou algumas das coisas, né? Por exemplo, o respeito à própria natureza, né? Entender os ciclos naturais aí de como se interagem todas essas espécies. A gente tem que gerar conhecimento epidemiológico sobre isso, que é o que o Benoit faz muito bem lá na Guiana. Talvez ele poderia até falar do programa que eles têm aí de avaliação de pessoas que aparecem com umas febres estranhas, né? E eles vão lá, tentam isolar o vírus. Isso aí é que deveria estar sendo feito ao mesmo tempo, um estudo epidemiológico constante, né, dessa possibilidade de ter novas zoonoses virando epidemias e pandemias. Benoit? Sim, é isso. Temos esse programa agora também com pessoa para caracterização. Não é a gente temos esse programa com pessoa que se chama que ele tem febre inexplicável. Unexplained. Sim. E idiopática. Sim. Que a gente usou a genômica para fazer todo o genoma dessa pessoa, do genoma viral, para ver se tem uma possibilidade de identificar alguma nova cepa do vírus. E porque temos essa doença bem conhecida aqui na Amazônia, que são dengue, que são maiaró, que são todos esses arbovírus. Mas seguro temos outro. Então a genômica pode ajudar muito para isso. Mas acho que a pergunta estava mais para prevenção, não a mitigação do contato que estava com morcegos. A prevenção. A prevenção, sim, a prevenção. A prevenção. Sim. Com relação à natureza, né? Uhum. A gente teve, por exemplo, em São Paulo esse ano, justamente numa área muito perturbada, teve um caso de morte por um arenavírus, né? Um grupo de vírus aí, e que um cara faleceu, isolaram, era um arenavírus relacionado a um outro arenavírus que nos anos 90 matou 3 ou 4 pessoas, também aqui no sudeste do Brasil, né? Isso, ela só não foi para frente porque provavelmente o arenavírus não é tão contagioso, né? Mas é extremamente letal, né? Então, assim, a gente está tendo isso o tempo inteiro. As pessoas se assustam porque elas não são da ciência, mas se você buscar na literatura, o tempo inteiro, no mundo inteiro, estão aparecendo casos de vírus. E um tanto de mortes não explicadas são esses tipos de surtos, simplesmente porque as pessoas não chegaram ali na hora da viremia, quando os caras estavam com um vírus no sangue que se podia isolar, né? E isso não foi conhecido depois. Mas isso acontece o tempo inteiro, mortes inexplicadas. Então, isso é o que tem que ser feito, tem que ter essa vigilância constante desse processo. Sim. Eu queria falar também do outro vírus que eu não falei, que é da raiva. E temos um monitor do vampiros com raiva na Guiana agora há mais de 15 anos. E coisa muito interessante. Tem ataque do vampiros no campo do ecoturismo e tudo isso. E também, 2 ou 3 anos passados, tinha um ataque do vampiros no aldeia Ameríndios. E aí a gente viu que ele desmatou todo, um lugar perto do aldeia para fazer agricultura, mas ele matou toda a selva, 2, 3, 4 hectares da selva que ele cortou completamente. E 2, 3 noites depois, atacou tudo a aldeia foi atacada para vampiros, ok? E
o ponto foi que provavelmente ele cortou toda essa zona esse território dos vampiros, também o macaco que estava no arbor, todos os animais que estavam na selva matou, a gente caçou todo, e o vampiro tinha que comer, então ele atacou a pessoa. E temos alguns exemplos agora da Guiana, temos mais e mais ataque do vampiro. Mas se você controla a caça, se você controla o desmatamento, porque na zona do ecoturismo você não pode fazer ecoturismo no parquinho, então tem que ficar alguma selva, mas alguma selva controlada, alguma selva pristina, com outros mamíferos, com outros aves, e então você vai baixar o risco do ataque do vampiro. Mas se o vampiro não tem nada para comer, eles vão atacar a pessoa. Então tem essa relação com o status, o bom status da fauna, o bom status da mata, e que vai limitar o contato com vampiros. Se o vampiro ele pode comer com guariba, com anta, com tudo isso, ele não vai atacar a pessoa. Mas se não tem mais anta, se a gente matou todo anta, ele matou tudo animais que tem na floresta, é só ficar a pessoa, o vampiro vão atacar a pessoa. Beleza. Mas mais uma pergunta da Rafa. O contato dos humanos com a natureza aumenta a probabilidade do surgimento de vírus que possam infectar humanos e promover alguma doença em nós. Mas e para os outros animais? Bem, a gente tem o caso aí, né, da febre amarela no Brasil, que era só de humanos, e aqui foi transferida aos animais com ciclo silvestre. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o coronavírus, né, que está circulando entre humanos. Se por acaso ele fizer um ciclo canino, por exemplo, nos cães, a gente já viu que alguns cães podem infectar, não transmite, mas assim, pode aparecer uma variedade de coronavírus mais adaptada aos cães, e essa circular e formar um ciclo doméstico, silvestre doméstico aí, dos cães e outros canídeos, né, isso perpetuar, e de vez em quando aparece, vai crescendo o coronavírus aí, multiplicando entre os cães, causando as doenças aí, mais ou menos letais, não sei como, eles em algum momento volta de novo com outras cepas adaptadas ao humano. É o que acontece com a gripe. A gripe H1N1, né, ela circula entre humanos, entre patos e entre porcos. O mesmo vírus da gripe, influenza, né? E algumas vezes eles recombinam. E essa variedade, né, é uma caixinha de surpresas. Aparece um vírus mais letal da gripe de vez em quando, e aconteceu em 2009, e justamente por causa desse contato nosso próximo a animais, principalmente. Mas no caso da coronavirose, né, era animal silvestre. É um ciclo que está começando agora. Né? É a terceira vez que uma cepa se adapta ao humano, né? Mas pode acontecer o contrário também. Tem humanos demais no mundo inteiro aí, abraçando cachorro, abraçando gato. Tem micos, por exemplo, tem um colega nosso no Rio de Janeiro estudando os micos lá na cidade de Niterói, que eles ficam revirando lata de lixo. Será que eles também pegam coronavirose? Será que a gente vai ter um ciclo? Porque os micos são primatas como nós, de repente eles têm uma propensão a ter coronavirose, e isso virar um ciclo entre eles. E aí vai para os micos e daqui uns 10 anos volta para a gente de novo um vírus diferente. Isso é um processo contínuo, é a evolução constante do vírus, dos hospedeiros, né? E a gente está no meio desse processo todo com uma espécie numericamente muito grande, e isso faz uma grande diferença. E aqui, mais localmente, temos dois exemplos primeiro do vírus. Capturamos morcegos, marsupiais, nessas zonas, floresta na periferia do Cayenne, da cidade, e foi possível encontrar o vírus do dengue. Então, o dengue agora é um vírus humano, estritamente humano, mas depois da período da epidemia, bem forte, foi possível encontrar o vírus da dengue nos morcegos, no marsupial, e com talvez possibilidade de persistência do vírus nessa fauna. E também temos o exemplo foi um trabalho do doutorado, então,
alguns anos passados, mas também identificamos o parasito do malária, Plasmodium, que foi identificado no Guariba, no Monos, perto do lugar da presença do garimpeiros. Então, todo mundo sabe que garimpeiros tem muito Plasmodium, malária, ok? E o parasito passou na fauna, passou na Guariba, passou na Sagui e persistiu nessa população de animais, talvez para voltar no humano. Mas então, o passagem da humana à fauna é possível. Foi demonstrado com parasito, demonstrado com algum vírus. Então, esses são igual que Fabrício falou, mas foi exemplo mais local. A próxima é da Juliana Ventura. Quanto maior a letalidade, menor a transmissibilidade. Isso é fato? São duas questões diferentes, né? Uma doença pode ser altamente letal e também muito contagiosa. Essa é a doença que aparece nos filmes de Hollywood, né? Ela não é igual ao coronavírus, porque ninguém dá muita bola para ele, porque a letalidade é pequena, né? Ela é pequena, mas é altamente contagioso, né? O R0 é enorme, então você tem aí uma possibilidade muito grande de afetar a população mundial, porque um punhado de gente vai estar com vírus, 80% vão ter pouca coisa, uns 20% vão estar em hospital e 2% falecem, né? E a gente não sabe o que está acontecendo exatamente, já tem genes descritos humanos que, por exemplo, indicam que pessoas são suscetíveis, outros genes dão resistência. Então, a gente está aprendendo. Com certeza, daqui a 5 anos, a gente vai poder conseguir explicar muito melhor. Mas agora, nesse momento, no calor da pandemia, está difícil da gente realmente prever. Benoit, você quer complementar? Não, tudo bem. É isso. Beleza. E a próxima é da Caroline Castro, sobre o novo coronavírus. Existe algum estudo que mostra a taxa de pessoas que tiveram contato e não foram contaminadas? Alô? O Benoit está fazendo um projeto agora. Não, que pode dizer de novo. Ele está falando de testes de pessoas que não foram contaminadas, é isso? O que foi? Júlia, pode. Oi, não, isso aí. Você não ouviu a pergunta, não? Entendi. Que eles perguntaram se tem algum estudo falando pessoas que tiveram contato, mas não foram contaminadas. Essa aí é uma pergunta muito difícil de responder, porque muitas vezes a pessoa tem contato, não é contaminada, porque nunca vai ter a doença, o sistema imune tem alguma predisposição que o vírus nem multiplica dentro dela, da mesma forma que tem gente que nunca vai ter AIDS, né? Tem umas modificações dos receptores lá que o vírus pega para entrar na célula e não entra e não tem AIDS, por exemplo. Da mesma forma, deve ter a mesma coisa no coronavírus. A gente tem que levar isso em consideração. Então, não é uma coisa. Todos os humanos são diferentes. Todos nós temos fenótipos que fazem cada um de nós uma única combinação, né? E alguns com maior ou menor probabilidade por questões genéticas também, né? Tem também questões sociais, questões de idade, tem outras variáveis, né, aí nesse processo que a gente tem que considerar também. Então, também, muito difícil isso. Sim, mas também é importante, eu acho, eu não conheço bem o Covid, mas é importante dizer que a doença, o sintoma clínico, ok? Não são a coisa direta do vírus, da carga viral, mas são o resultado direto da reação imunitária, ok? Não é a vírus que está fazendo a doença. É a reação imunitária da pessoa, a resposta ao vírus que vai fazer esse sintoma, ok? E depende, tem uma heterogeneidade muito alta da pessoa a pessoa para saber qual seria a intensidade da resposta imunitária com uma carga viral igual. Você, o Fabrício, não vamos ter o mesmo nível da resposta imunitária. Então, não vamos ter o mesmo nível do sintoma. Mas não é a carga viral, a intensidade do sintoma não é uma relação direta com a carga viral.
mas é a relação direta com a resposta imunitária. Então, é só para dizer que tem uma variabilidade individual muito mais forte. E a última é da Maria do Socorro. O morcego urbano pode se tornar hospedeiro de uma coronavirose aqui no Brasil? Benoit. Fabrício. Eu penso que o morcego da raiva, se estiver aí chupando o sangue desse pessoal, né, de repente ele pode também adquirir uma coronavirose. Eu acho que tem alguns estudos com o morcego vampiro, justamente mostrando coronavírus diferente. Sim, a verdade é que no caso do vampiros, no caso do vampiros também fizemos no sangue, na saliva, no viroma. E a verdade é que encontrei no sangue do vampiros uma diversidade muito importante da vírus, porque a verdade eles vão pegar o vírus de todas as pressas que ele pode, mas não é dizer que é o vírus que vão sobreviver no vampiro. Então a contaminação do morcego urbana com coronavírus, como eu já expliquei com a dengue, a contaminação da morcego urbana com dengue é possível. Isso certo. Mas depois que o vírus vai replicar, que o vírus vai infectar o morcego, assim que o morcego vai de novo ter essa poder de contaminação, é uma outra coisa, uma outra etapa. Mas contaminação do morcego, provavelmente sim, como tem contaminação do gato, contaminação do cachorro, tem. Mas contaminação não é propagação do vírus e replicação viral. São duas coisas diferentes. É outra etapa. Agora não temos ideia, não sabemos se é possível contaminar o morcego experimentalmente. Não sei se já tem estudo nisso. Não sei. Mas contaminação, certo, sim. Não. Olha, gente, então foram todas as perguntas. Nosso tempo também já passamos 2 minutinhos. Obrigada pela conversa dos dois. É isso. A gente volta às 4 horas com a próxima palestra. Obrigado. Obrigado. Tchau.